Agora entramos numa discussão que muita gente até gosta, né, de falar sobre a diferença do chopp e a cerveja, né? Então vamos lá. Então, cerveja versus o chopp. Bem, isso de cada local a gente recebe uma informação interessante nesses nomes, né? Se você viajar, for para fora, por exemplo, na Alemanha, você não tem essa palavra chopp, né? Lá é tudo cerveja, e independente de qualquer coisa. No Brasil, a gente tem o padrão de chamar chopp, né? A legislação brasileira, ela fala que chopp é aquela bebida, é aquela cerveja não pasteurizada. Então, vamos botar aqui, não pasteurizada. E a cerveja vai ser a pasteurizada. Só que essa legislação, ela foi feita para as indústrias, né? E quando chegaram os cervejeiros artesanais, isso ficou um pouco confuso. Por quê? A gente passou a associar essas não pasteurizadas, ela tem um tempo de vida reduzido. Então a vida dela é reduzida. E as que passam por um processo de pasteurização, elas têm um longo período de vida. Maior, não é longo, uma vida maior. Então a gente observa no Brasil um padrão que quando não pasteuriza, por ela ter um tempo de vida menor, ela é servida em barris. Para quê? Para ter um consumo mais rápido. Vai para as bicas e ela é consumida. E essa de vida mais longa, ela pode ser conservada em tempos maiores. Então, essa aqui tende a ir para garrafa. E pode durar mais tempo. Ok, tudo perfeito. Só que com as cervejarias artesanais, que é o nosso foco, isso não funciona. Por quê? Porque quando a gente fala de cerveja pasteurizada, a gente está falando que ela passou por um processo para matar as leveduras. Esse processo para matar as leveduras ficam inertes ali. Então ela não trabalha mais, ela para a sua fermentação. Já na não pasteurizada, dependendo das condições que fica o barril, essas leveduras ainda estão ativas, isso aqui a gente chama de cerveja viva. Ela continua um processo de fermentação lento, mas continua. E a cerveja tende a se modificar. Como aqui passou por um processo de pasteurização, ela não estraga com muita facilidade, essa aqui pode estragar com mais facilidade, com o tempo. Por isso que a gente fala que o barril, a cerveja tem que ser bebida logo, porque ela tende a se modificar com o tempo. A garrafa persiste mais tempo. Só que, com a cervejaria artesanal, a maioria das cervejas artesanais, se você for fazer uma cerveja hoje, você vai fazer uma não pasteurizada, que você está fazendo em casa. Você não vai passar a sua cerveja por um processo complexo de pasteurização. Então você vai fazer a sua cerveja, pode servir numa bica, pode servir botar na garrafa. Ela é chopp. Não, ela é cerveja. Então esse texto, esses dois termos, eles ficam um pouco confusos. No Brasil você vai numa cervejaria, um monte de bica lá. Aí você vai tomar uma IPA. Se aquela IPA foi pasteurizada ou não. Geralmente, a maioria das cervejas artesanais, elas não pasteurizam. Porque tem até um problema que a gente tem observado aqui.
Quando a cerveja passa por um processo de pasteurização, ela muda muito o sabor. Eu prefiro beber uma cerveja viva, uma cerveja que acabou de ser feita e ela não passou por um processo de pasteurização. Com a cervejaria aqui do meu filho, com os sócios dele, eles precisam fazer em algumas cervejas o processo de pasteurização, questão de comercialização, e realmente elas modificam muito. Quando eles fazem e distribuem essa cerveja sem pasteurizar, ela é diferente, ela é uma cerveja viva, eu acho que é uma cerveja melhor. Bom, então no Brasil ficou estabelecido o seguinte, que chopp seria aquilo que a gente bebe na bica e cerveja seria o que a gente bebe na garrafa. Mas isso varia muito, né? Então está mais relacionado a ser pasteurizado ou não pasteurizado. Mas você pode chegar numa cervejaria e falar assim, me dá esse chopp aqui. Mas se esse chopp foi pasteurizado, ele é cerveja. Então, na realidade, o que existe nesse mundo todo é cerveja. Na Alemanha, o termo Schoppen significa aqueles copos grandes que a pessoa bebe quase meio litro ali, né? É muito comum. Então, eles dosam a quantidade que estão bebendo por Schoppen. Eu bebi 2 Schoppen, 2 canecas de cerveja, né? 2 canecas de cerveja. E no Brasil passaram a chamar chopp, né? Vindo desse nome, Schoppen, da Alemanha.